O PDI, Eduardo Iaquinto. Ele é convido ao palco PDI, Eduardo Iaquinto. Ele é gerente de treinamento na Decathlon e fará a palestra O uso da ficção como fonte de aprendizado. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Quando sobra tempo assim, significa que fica para quem ficou por último? Vamos ver se fosse assim, né? Eu queria iniciar agradecendo o convite que me foi feito. Para mim tem sido 3 dias de muito aprendizado. Eu tenho para mim, acho que não é diferente para vocês, de que o aprendizado acontece aqui, mas ele se aperfeiçoa nessas conversas que a gente acaba tendo no café, no jantar, e, e a gente vai evoluindo e conversando também sobre as dores e sobre aquilo que tem dado certo, tem sido muito bom para mim, então parabéns equipe BDI, obrigado pelo convite. Quando me foi feito o convite, pensei em fazer uma proposta um pouco diferente da última vez que eu tive a oportunidade, e não trazer necessariamente todos os dados, mas ficar à disposição de vocês para mostrar a parte dos resultados que a gente conseguiu naquilo que eu vou falar e tentar usar o tempo para nós e fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Então eu começo falando um pouco sobre mim. Deixa eu passar aqui que eu acho que é melhor. Eu sou Eduardo Iaquinto, tem quem me chama de Du, tem quem me chama de Edu, e acredite, tem gente que me chama de Iaquinto, que para mim é uma grande conquista, porque foi o sobrenome do qual eu corri a infância toda, porque o bullying não era fácil, mas passou-se o tempo e as pessoas acharam por bem me chamar de Iaquinto. Eu tenho 41 anos e eu sou casado. Essa foto ao lado aqui é a foto da minha família. Eu coloco ela aí porque é muito importante, porque aqui tem duas pessoas que não me chamam nem de Du, nem de Edu e nem de Iaquinto. Uma delas é minha esposa Márcia, sem acento também, não é tão raro assim. E também eu falo para ela que ela também é baiana. Ela não gosta que fale, mas eu digo para ela que mesmo que você pegue uma onça e ela nasça no interior de São Paulo, ela continua sendo uma onça, não é mesmo? Eu falo para ela, então não tem como você fugir. E eu trago a foto dela aqui porque ela é uma pessoa que, por bondade, não me chama nem de Du, nem de Edu, mas me deu o nome de um sentimento. Quem aqui tem o nome de um sentimento? Pois é ela que me chama de amor. Eu sei que isso é clichê e pode ser que você tenha no seu WhatsApp alguém que também tenha este nome, mas eu vejo como uma grande honra e responsabilidade e tenho me esforçado um pouco para tentar corresponder a tudo isso que ela entrega para mim. E ali abaixo está João Pedro, que é o nosso presente. João não me chama de amor, nem de Du, nem de Edu, nem de Iaquinto, mas foi o ser humaninho que me deu um novo nome, que é o de papai. Eu nunca tinha sido chamado disso. Então faz 6 anos que eu tenho um nome novo que ninguém tinha me chamado. O dom do João é o dom da fé, de acreditar. Ele acha que eu sou o mais bonito, o mais forte e o mais rápido de todos os homens que ele conhece. E que sou capaz de responder todas as dúvidas que ele tenha. Bom, é fato que ele vai crescer, ele vai descobrir que eu não sou tudo isso, mas enquanto eu posso, eu tenho me esforçado para que ele continue acreditando que isso é possível. Eu trabalho na Decathlon, pelo que eu percebi, quase todo mundo conhece. Eu estou há 17 anos na Decathlon, então boa parte da minha carreira foi nesta empresa, que se tornou também a empresa do coração. Esses muitos anos me permitiram passar por toda a operação da Decathlon. Eu sei que a Adidas e a Decathlon estão super próximo agora, os nossos CEOs se conversam, jogam beach tênis, né? Agora está na moda, né? Jogam beach tênis juntos. Então eu trabalhei em toda a operação da Decathlon, em todos os cargos, em alguns estados do Brasil, e depois eu fui trabalhar no corporativo ou nos serviços, primeiro como diretor da central de atendimento e experiência do cliente no e-commerce da Decathlon, e nos últimos anos trabalhando no RH como gerente de treinamento e desenvolvimento. Bom, acredito que ninguém que sobe aqui é só aquilo que faz na sua empresa, então eu gosto de falar um pouco das coisas que eu faço.
Eu sou o que as pessoas chamam de pregador. Tem gente que chama de pastor, né, Léo? Eu não gosto muito que me chame de pastor, mas eu costumo praticamente todos os finais de semana, todos os dias dos finais de semana, viajar pelo Brasil falando daquilo que eu acredito. Eu faço isso com muita frequência mesmo, talvez é uma das atividades que me ocupa mais tempo. Sou professor numa escola teológica, dando aula de liderança, e ultimamente eu estou dizendo por aí que eu sou escritor. Eu não acho que para ser escritor precisa ter um livro. Acho que se você consegue escrever num post-it algo que pode mudar o dia de alguém, você já é escritor. Mas dizem que você tem que passar por essa etapa. Eu consegui chegar nela no ano passado, e o meu livro é um instrumento que eu tenho usado nos lugares onde eu passo para abençoar as obras sociais que eu estou envolvido. Então eu trabalho com projetos sociais, eu tenho 3 projetos que eu trabalho. Ali está a foto de um deles, que é de uma comunidade no interior de São Paulo, ali em Campinas, um instituto que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade, mas eu também tenho um trabalho, muito antes dessa modinha que está na Ilha do Marajó, e na Angola. Mas eu gosto de falar um pouco isso daqui, porque é bem mais do que eu sou. Dito isso, eu sempre vivi um dilema na Decathlon, a gente sempre falou muito sobre isso, que é, quando a gente quer fazer um treinamento, a maior dificuldade e a nossa maior expectativa é que, de verdade, as relações que as pessoas têm entre líderes e liderados sejam, de fato, transformadas. Mas a minha experiência mostrou que, normalmente, quando você coloca grandes líderes numa sala, existe um movimento que não importa o quão difícil você entregue, não importa o quão profundo conteúdo, normalmente as pessoas nunca vão dizer se estão aprendendo ou não, mas vão fazer uma cara de positivo, como se já soubesse disso ou aprendeu isso em alguma outra sala. As pessoas se entregam um pouco na medida que elas vão mudando de cadeira. Elas deixam de falar de si mesmas. E isso sempre foi uma problemática presente lá. Como é que eu despreparo quem entra numa sala de treinamento preparado? Porque isso está diretamente ligado ao engajamento e ao resultado que eu tenho com aquele treinamento. E foi pensando nisso que nós começamos um projeto na Decathlon chamado CLG. Se fosse possível fazer um treinamento onde 100% dos líderes ficassem engajados do começo ao fim, mesmo que ele não fosse tão rápido. Foi isso que a gente pensou. E se fosse possível fazer um treinamento que não tem PowerPoint, não tem conteúdo, não tem apostila. E se fosse possível fazer um treinamento onde você constrói um storytelling, mas são as pessoas do treinamento que constroem todo o treinamento na medida que ele acontece, e mesmo que ele tome direções diferentes, está tudo bem, é exatamente isso que a gente quer. E se a gente conseguisse construir um treinamento onde as pessoas saíssem tão próximas umas das outras, que mesmo terminado todo o conteúdo, elas continuassem ajudando umas às outras e sendo uma força para o avanço do seu colega, porque se aprende muito com aquele que está do nosso lado. E se existisse um treinamento que fosse tão bom, que o CEO, quando fosse tomar uma decisão de uma cadeira importante, perguntasse: essa pessoa já fez esse treinamento? Foi assim que nasceu a CLG, e esses são um pouco dos resultados que a gente tem com esse treinamento. A CLG é um ciclo que a gente chama. A gente não gosta de chamar nem de trilha e nem de programa, mas nós resolvemos reunir grupos dos melhores líderes que nós tínhamos, do que as pessoas chamam de pool de talentos, e construir um storytelling e deixar que eles desenhassem o que ia acontecer do começo até o final do treinamento. O resultado é que nós temos uma taxa de engajamento de até 92% com essas pessoas, mesmo depois de 2, 3 anos do treinamento dado, eles continuam com a gente. Os grupos que se formaram continuam fortes, as pessoas continuam se ajudando, e a força daquilo que aconteceu criou um movimento que faz com que o nosso CEO até pergunte: escuta, a gente precisa fazer mais algumas turmas daquilo que vocês fizeram. Como é que a gente fez isso? Nós fizemos de tudo para tirar as pessoas do ambiente natural. Então, o storytelling criado, as pessoas foram convidadas a fazer e viver experiências das mais diversas possíveis. Aqui tem as fotos de algumas delas. Aqui é um momento onde eles passaram num estúdio de música, um dia todo, construindo e tocando instrumentos pela primeira vez. Ali foi uma experiência que nós fizemos com um barco,
Ali são dinâmicas de sala que nós propusemos, outras dinâmicas dentro da operação, onde as coisas realmente acontecem, outras dentro da sala. Acampamos juntos, sem sinal de celular, por 2 dias, para falar sobre temas de liderança, sendo impossível falar outra coisa, a não ser com as pessoas que estavam do lado. Aquela foto do caderno é de propósito, é porque as coisas acontecem da forma mais analógica possível, e esse é o nosso objetivo. Muito esporte, eu até brinquei com o pessoal, isso faz parte do DNA da Decathlon, em todas as nossas reuniões individuais com os nossos líderes, ou nas nossas reuniões coletivas, incontornavelmente nós praticamos esportes, mas nessas vivências nós colocamos o esporte para trazer novos estímulos para eles, para poder falar de competências socioemocionais, como ela falou, mas também de comportamentos de hard, né? É possível falar mesmo num ambiente assim. E, obviamente, nós criamos uma conexão com as pessoas que ficou para a vida. E eu digo isso, eu sei que não era o objetivo, nunca foi escrito. Mas as pessoas que participaram deste grupo, elas se tornaram tão unidas que elas continuam se encontrando. Cada grupo tem um nome, esse nome perdura até hoje, e elas marcam, se encontram, às vezes presencial, às vezes não dá, para continuar conversando e falando de todas as experiências que nós vivemos. É um treinamento que que demora de 7 a 9 dias, nós temos experiências menores, mas eles acontecem em intervalos de 1 a 3 meses. Então, acontece um módulo, dá-se um tempo para as pessoas viverem, depois se reencontra, e assim a gente vai fazendo. Bom, basicamente, fora aquilo que a gente colocou para as pessoas viverem, nós falamos sobre música, sobre cinema e sobre literatura. E eu trouxe para vocês aqui uma oportunidade da gente viver um pouco daquilo que nós fazemos lá, ok? Então, ao invés de falar dos números, eu vou falar um pouco com a licença de um dos nossos parceiros, que é o Eurico, com quem eu conversei. Falei, Eurico, eu vou viver um pouco daquilo que a gente faz lá na CLG com o pessoal com quem eu vou trocar. Então, eu convido vocês para provar um pouquinho do que a gente faz lá. É uma versão mais do que Pocket, tá? Mas é só para fazer esse momento nosso aqui, já que está acabando um pouquinho diferente. Para isso, tem uma coisa que eu vou precisar que vocês façam, que é você não vai conseguir usar o seu celular. Porque nós não usamos celular. Nos nossos treinamentos, nós não usamos PowerPoint, nós não usamos nenhum tipo de recurso eletrônico. E porque eu vou precisar que vocês fechem os olhos em alguns momentos, então, de fato, você não vai conseguir usar o celular. Ok? Eu vou pedir para vocês fechar os olhos, e eu vou levar vocês para ouvir um pouco sobre um livro chamado Mayombe. Alguém já leu Mayombe aqui? Mayombe. Alguém já leu Mayombe? Não? Ok. Feche seus olhos, com o sonoplasta me ajudando aí, eu vou mostrar um pouco do que a gente vive lá. Só um minuto. Já que a gente não pode estar nas florestas que eu levo o pessoal, então eu vou tentar replicar um pouquinho de onde é que acontece isso quando a gente está fazendo os nossos acampamentos. Então, se você puder fechar os seus olhos, Mayombe é um romance escrito por um escritor angolano por nome Pepe Tela, foi publicado em 1980, mas foi escrito entre 1970 e 1971, quando ele era, o próprio autor, um guerrilheiro do Movimento Popular de Libertação da Angola. E ela trata do cotidiano dos revolucionários angolanos na guerra colonial contra as forças portuguesas, e muitas das suas cenas acontecem numa selva por nome Mayombe. No período que ele foi escrito, o autor, ele fazia parte, então ele é um dos personagens, e neste livro, os personagens não têm nome próprio, mas nome dos comportamentos que eles costumam ter no livro. E ele participou dessa guerra pela libertação do país. Então, Mayombe é uma narrativa que mergulha fundo na organização do Movimento Popular de Libertação da Angola, trazendo à tona esses questionamentos, essas contradições, medos e convicções. Essa é uma parte do livro que diz: os bravos guerrilheiros que lutam no interior da densa floresta tropical confrontam-se não somente com tropas portuguesas,
mas também com as diferenças culturais e sociais, e buscam superar em direção a uma Angola unificada e livre. Ainda de olhos fechados? Só um minutinho que eu estou tentando passar. Ok? Nós colocamos os colaboradores lá, e o meu objetivo é com vocês aqui, a pensar em realidades que acontecem dentro do livro e trazê-las para a nossa realidade aqui. Uma delas é um episódio chamado A Missão. Abre aspas. O rio Lombe brilhava na vegetação densa. 20 vezes o tinham atravessado. Teoria, o professor tinha escorregado numa pedra e esfolara profundamente o seu joelho. Então se torna um grande dilema se o professor teoria deve ou não deve seguir com o grupo. Se o professor teoria deve ou não deve continuar na empreitada. O grupo passa a viver dilemas que às vezes nós vivemos. Será que uma pessoa machucada deve continuar? Mas e se a pessoa machucada é o professor? É o teoria? É aquele que de verdade pode nos ajudar nas discussões difíceis? Se ele é aquele cara que pode evitar o combate com os portugueses porque tem a melhor capacidade de diálogo. Abre aspas. Acho que é um erro. Eu posso ainda andar. Temos pouca gente. 2 guerrilheiros a menos fazem uma diferença grande. E o plano pode ir por água abaixo, disse o professor. Abre seus olhos. Esse é uma pequena parte do livro onde o professor se machuca. Então o comandante sem medo e todos os guerrilheiros precisam tomar uma decisão difícil. Será que vale a pena levar o professor pela floresta? Será que os riscos não são grandes? Voltar com o professor é perder 2 guerrilheiros. Ir com o professor significa ir mais lento, ir mais devagar, mas talvez ele faça uma diferença muito grande. Eu sei que eu estou trazendo uma versão muito pocket para vocês, mas a pergunta é, quem aqui levaria o professor? Levanta a mão. Ok, já sei que aqueles que não levantaram, não levariam o professor. Nesse momento, quando a gente toma uma decisão sobre o professor, a gente coloca os colaboradores e os líderes a discutirem se nós também não temos momentos parecidos. Você segue ou não segue com um colaborador na sua equipe? Se uma competência que ele tem, ou seja, o seu joelho esfolado, pode fazer a equipe mais devagar, você leva mesmo assim? Vale a pena, às vezes, ficar com 2 a menos, ou melhor, ter 2 a mais e ir mais devagar? Como você faz na sua equipe? Como você faz onde você está? Como você age no seu perímetro? Como você toma decisões como essa? Então, nesse momento, a gente abre para discussões e para eles falarem um pouco mais sobre isso. Se sobrar um tempinho, a gente discute sobre essa decisão. Põe a música novamente, por favor. E se você puder, fecha os olhos mais uma vez. O camarada teoria tinha 2 hipóteses. Ir ou não ir. Escolheu a primeira. Talvez mal, talvez sem muito refletir, mas escolheu. E ele é homem para não voltar atrás na sua escolha. Se foi por teimosia ou não, isso só ele sabe. Disse o comandante sem medo que deixou a decisão para o próprio teoria. Um outro episódio que acontece chama-se o roubo. Eu vou relatar ele para vocês. Os guerrilheiros costumam sair em missões que consistem basicamente na caça de portugueses, que eles chamam de tugas, que exploram a floresta para extrair madeira, derrubando árvores. E essa extração é, por sua vez, feita pelos próprios angolanos. Trabalhadores, cidadãos da Angola que acreditam que os portugueses fazem bem a eles. E é bom ter colônia. Dão comida, dinheiro. Numa dessas missões, os guerrilheiros encontram uma área sendo explorada.
e ouvem barulhos de tratores, serras elétricas e árvores caindo. Eles cercam os trabalhadores, tomam suas ferramentas, os veículos, todos os seus pertences, inclusive seu dinheiro, e os prendem. E os levam para uma picada no meio da mata, onde os mantém refém por uma noite. Período usado para educar, para pregar aos trabalhadores os motivos pelos quais a guerra é feita. Libertar Angola. Fim do sermão, e com a expectativa de tê-los convencido, dormem. Na manhã seguinte, os trabalhadores são libertados e todos os seus pertences devolvidos. Abre aspas. Despediram-se dos trabalhadores, devolvendo-lhes tudo que lhe pertencia. Tudo não. Não foi possível encontrar a nota de 100 escudos que tinham retirados do bolso do mecânico. Pode abrir os seus olhos. Isso aqui é um episódio onde eles estão caminhando pela floresta e um dos objetivos da guerrilha é mostrar para aqueles que estavam sendo colonizados que a libertação era importante. E parte disso eles faziam prendendo eles e fazendo uma espécie de pregação forçada acerca da necessidade da libertação de Angola. Essa é uma história real. E eles tinham regras morais que eles tinham que seguir. E no final de um desses intentos, eles voltam e percebem que um dos integrantes da guerrilha, o Ingratidão, ele tem esse nome no livro, ele tinha roubado dinheiro dos trabalhadores. Então eles tinham uma decisão importante. Devolve ou não devolve o dinheiro? Devolver o dinheiro significava fazer o mesmo caminho pela mata, o mesmo risco de encontrar os portugueses, o mesmo risco de um combate desnecessário, e ao mesmo tempo, as pessoas que tinham ouvido um grande sermão iam dizer que aquilo que eles diziam era uma verdadeira hipocrisia. Não devolver o dinheiro também era uma opção. E por que era uma opção? Porque o valor, nos nossos dias, seria entre 10 e 30 reais. Era um valor muito pequeno. E o ingratidão, quando é colocado na parede, ele diz, eu fiz isso porque essa tribo que nós prendemos já fez muito mal para minha família. E isso daí não ia fazer falta nenhuma. Quem é que devolveria o dinheiro? Aqueles que não levantaram, sei que não devolveriam. Está vendo que numa mesma sala existem decisões totalmente diferentes? E será que a gente não vive isso também? Tem uma regra. Aquilo que nós dizemos, o que está escrito em nossas paredes, tem que ser uma realidade. Não pode haver essa hipocrisia corporativa. Eu dei a minha palavra. Nós temos que honrar com aquilo que nós dissemos. Nós queremos modificar. Nesse momento, nós colocamos os líderes para discutir sobre isso. E, obviamente, é um momento para você também pensar sobre algumas coisas e sobre alguns valores. Nós também, às vezes, somos colocados nisso no dia a dia, nesse tipo de decisão, não é mesmo? E eu gosto dessa parte do livro, porque normalmente quando a gente coloca isso, acontece exatamente o que aconteceu aqui na sala, pessoas com opiniões totalmente diferentes, e a gente discute exatamente, e descobre que nós tomamos decisões diferentes. Bom, até aqui é fácil, né? Acontece. Como prevê a lei da disciplina, e como se faz habitualmente em outras regiões, esse crime só pode ter um castigo: o fuzilamento. Mas antes de dizer devolver ou não devolver o dinheiro? Eu não vou falar porque eu não vou dar spoiler do livro, vou deixar vocês lerem para saber se devolveram ou não devolveram o dinheiro. Mas existe uma outra problemática que se levanta. Tem leis na guerrilha. E seguir as leis, obedecer o compliance, as regras do jogo, eram importantíssimas para a libertação da Angola. De que valia libertar um povo se esse povo chega sem valores nenhum depois? Vai viver por conta própria com base em que regras? Então, independente da decisão de devolver ou não devolver o dinheiro, e o ingratidão? E aquele que colocou em risco tudo aquilo que eles estavam levantando? Porque a luta armada não era nada comparada com os ideais que eles queriam levantar. Então era necessário tomar uma decisão, e a lei da disciplina que estava lá dizia: fuzila ou não fuzila?
E eu pergunto para vocês, quem aqui fuzilaria o ingratidão, levanta a mão. É exatamente o que acontece. Às vezes a gente não consegue tomar grandes decisões, mesmo que elas sejam uma lei. O que eu posso fazer se eu estou diante de uma lei? É o compliance, é o que diz. Normalmente ninguém levanta, aconteceu uma vez, tá? Alguém dizendo que fuzilava entre os líderes e foi muito bom ouvir a opinião dele. Porque talvez ele falou aquilo que os outros queriam falar, mas tinham medo. Mas será que a gente também não é convidado para isso? Quando você demite uma pessoa, você também não está, de certa forma, tirando ela do grupo? Quem aqui nunca ouviu no corredor, o fulano não está mais aqui, já foi, morreu. É apenas uma forma de dizer que ele não faz mais parte da empresa. Quando você declina de um projeto, de uma ideia, você não está fuzilando as ideias e as vontades de determinadas pessoas? Óbvio que a gente não chega no limite da vida, muito embora a gente teve esse episódio triste que aconteceu essa semana. Mas será que às vezes a gente não é convidado para fuzilar ou não fuzilar? Ninguém defende a ingratidão. Mas é preciso também considerar isso. Um erro é menor se há razões anteriores que levam as pessoas a cometerem esses erros. Isso faz parte das reflexões que acontecem entre a guerrilha para a tomada de decisão com relação à ingratidão. É uma época muito difícil da Angola, onde muita gente morreu. E a pergunta é: ingratidão foi fuzilado ou não? Tem que ler Mayombe, tá? Porque eu não vou fazer isso com vocês, porque senão perde totalmente a graça. Mas eu termino a minha fala dizendo para vocês que mesmo que a gente não queira, se você puder colocar a música de novo, feche seus olhos agora, por gentileza, mais uma vez. Nós também temos o nosso Mayombe, a nossa floresta, bem depois das portas aqui da IBDI. Alguns sinais, alguns sons de Mayombe chegaram para você enquanto você estava aqui, no formato de e-mail, de mensagem de WhatsApp, com todos os problemas e as decisões que você tem que tomar, com os projetos que começam esse ano, com a descrição da sua missão. Nós também temos nossa Mayombe. Às vezes nós somos o professor teoria, às vezes nós somos o comandante sem medo, e às vezes a gente é só um membro da guerrilha. Tem leis e disciplinas, sonhos de libertação, muito maiores, às vezes, os nossos sonhos do que daqueles que de verdade decidem. Às vezes nós encontramos na floresta aqueles que querem a nossa vida, às vezes somos nós mesmos que colocamos a nossa vida em risco, na nossa vida corporativa. Nós estamos aqui como líderes de treinamento e desenvolvimento, e talvez na Mayombe somos aquele que formamos o grupo daqueles que acreditam que é possível revolucionar. Formamos a nossa mini guerrilha, às vezes com 2 ou 3 colaboradores, nosso pequeno exército. Nós somos aqueles sim que na maioria das vezes levamos aqueles com o joelho esfolado e lutamos para que ninguém seja fuzilado. Nós também temos a nossa Mayombe e as nossas decisões são diferentes. Mas eu tenho certeza que esses 3 dias que vocês passaram aqui são 3 dias para capacitar, para deixar pronto, para abrir aquela porta, tomar suas decisões, escrever seu próprio livro. Obrigado, gente. Só isso daqui. Obrigado. Excelente, Du. Muito bom. É só um pouquinho, a gente faz a atividade muito mais longa lá, tudo, mas Deu um spoiler, né? é um spoilerzinho do que a gente faz lá. Excelente, Du. Obrigado. Olha, já deixo vocês pensando se tem alguma reflexão para compartilhar com o Edu. Vocês estão no online também, se precisarem, mande no grupo que eles vão sinalizar a gente aqui para a gente trazer a pergunta ou a reflexão. Du, para a gente começar o papo, quais foram os resultados que você teve com essa ação? Porque ela é muito disruptiva, você quebra uma série de paradigmas, né, trazendo essa visão para dentro da sua empresa e para as pessoas. Você trouxe um pouco das pessoas, do relacionamento perpétuo, mas e para o negócio? Você falou que o CEO já colocou na fala dele que, putz, precisa. Mas quais são os resultados assertivos e numéricos que você trouxe para falar assim, cara, por que faremos mais 10 ou 15 turmas? Tenho todos eles, posso até depois enviar de forma mais concreta, mas o primeiro resultado que nós tivemos, a gente olhou para o pool de talentos, né, para líderes em especial, não dava para fazer com todo o grupo,
E nós, na verdade, esse ciclo faz parte de um conjunto de treinamentos que nós chamamos de PAD. Então, ele está dentro de um programa. E nós fizemos um assessment de entrada no programa, com todas as competências. Lá nós chamamos de saber ser e saber fazer, o que é hard e soft skills. E nós fizemos que as pessoas se autoavaliassem como elas se viam naquelas competências. No final, elas se avaliaram novamente, os líderes avaliaram elas, e nós criamos uma média para ter ideia de qual foi o avanço de competência. Então, houve um aumento entre 10% e 15% na percepção de competência deles e dos líderes na entrada e na saída. Isso é um. Nós também tivemos uma diferença muito grande de retenção entre os líderes que participaram desse tipo de programa e aqueles que não tiveram esse tipo de oportunidade, porque é muito difícil aplicar para todos. Chegamos a ter 92% desse grupo, por um período de 3 anos ainda estão conosco, e hoje eles compõem, na época não eram, tá? Eles eram gerentes de seção, ainda não tinham assumido posições, e a grande maioria deles hoje são diretores de unidade da Decathlon. Alguns deles são diretores de unidade da Decathlon. Nós temos essa parte também da retenção. Outros indicadores que nós perseguimos foi para garantir que nós tínhamos uma equidade de gênero na participação nesses programas. Por quê? Porque a gente queria caminhar junto com aquilo que é um objetivo da empresa e a gente conseguiu manter também isso. Com relação aos indicadores de negócio, eles estão mais vinculados lá na Decathlon aos treinamentos de hard skill, mais especificamente. Aí eu poderia fazer exatamente o que aconteceu no que diz respeito a indicadores de negócio. Esses foram voltados mais para indicadores humanos. Excelente, obrigado. Alguma reflexão? Algum presente para o Edu? Quem Oi. foi? Fala aí, Cris. Beleza. Edu, aproveitando o meu pregador, Mateus 5,13, fala sobre propósito. E aproveitando a sua fala final, né? Vós sois o sal da terra. E como o sal, se não servir para salgar, para nada mais servirá que não ser pisado pelos homens e jogado fora. E tudo que você falou aí, cara, me mostrou muito essa questão do propósito seu e também, né, do quanto a empresa também te apoia para que isso aconteça. Então, cara, sensacional. Gostei muito de ter visto e foi inspirador. Parabéns, velho. Obrigado, obrigado. Na verdade, eu tenho muita sorte de estar na Decathlon, porque ela é uma empresa muito relacional. Então, a gente tem liberdade para viver isso e, como eu tinha falado aqui, o CEO, ele percebeu a mudança nas pessoas que participaram. E existem alguns resultados que não são necessariamente numéricos, mas eles são visíveis. Porque termina esse ciclo, eles criaram o nome de um grupo, eles construíram toda a história e eles apresentam resumos sobre aquilo que aconteceu. Então, é um trabalho final que a gente faz. E eles se tornam um grupo tão unido que eles passam a se ajudar depois, independente do final de tudo que acontece. Então, eu, de verdade, posso falar para você e entregar boa parte desse mérito para a empresa que me deu a liberdade para poder trabalhar com esse assunto, porque em alguns lugares isso aí é visto como perda de tempo, né? E, inclusive, algumas pessoas no começo da sua participação achavam que, tá, mas e aí, cadê o PowerPoint? Porque a pessoa quer bater foto do PowerPoint, cadê a apostila? Não tem. Esse aqui, a nossa vontade é fazer totalmente dessa forma. Então, obrigado pela sua fala, mas, de fato, sou privilegiado por estar lá por estar nessa empresa. Boa. Valeu, Edu. Obrigado, Cris. Alguém mais? Alguma reflexão? Diga aí, meu caro. Mindself. Edu, bem legal, bem diferente do usual, né? Eu queria entender, os grupos, por exemplo, quantas pessoas normalmente vocês montavam na turma? Eu vi também que a carga também não é pequena, normalmente 3 dias, né? Parece que é esse módulo, se não me engano. 3 módulos de 3 dias, é bem mais. Então, é bastante tempo. Como é que foi essa aceitação das pessoas em relação a essa carga horária? E se você percebe diferença em fazer com um grupo pequeno, um grupo grande, como que vocês dividiram isso? Grupos no máximo 15 pessoas, a gente acha que mais que isso não dava. 2 facilitadores por grupo. A gente chama de facilitador porque, de verdade, a gente não fica entregando conteúdo, a gente fica só guiando e deixando eles construírem. Esses facilitadores são aqueles que são referência na liderança na empresa. Eu participo também, mas eu tenho colegas que têm a mesma característica. A aceitação foi difícil apenas no primeiro módulo. Depois que as pessoas participam, elas querem de qualquer jeito participar do próximo. Porque como a gente coloca um intervalo entre um e outro, e eles criam essa relação entre eles continuam se falando e ficam ansiosos de, mais uma vez, poder entrar no espaço onde é possível falar de tudo. A gente costuma até brincar que o que se fala na CLG, fica na CLG. E nada sai de lá. Então, acaba que se torna um espaço muito seguro para se falar de dores, até mesmo dores
que eles vivem com os seus líderes, que pode ser falado lá, porque eu não falo absolutamente nada do que acontece lá para ninguém. A gente costuma dizer, para saber o que acontece, tem que participar. Então é uma das coisas que a gente faz. O mesmo grupo, os 3 módulos. Durante a pandemia a gente teve que fazer um pouco diferente, mas a gente fez na pandemia, a gente fez um acampamento online. Todo mundo montou sua barraca com lençóis, convidou os seus filhos e a gente fez com eles dentro de casa. Mas foi as adaptações para a gente não parar durante a pandemia. Excelente, Edu. Olá. Diga aqui, Márcia. Primeiro, parabéns, porque vem muito de encontro com o que eu penso para mim. Você tem mais do que um cargo, você tem uma missão na posição que você está. E por abraçar a causa nesse sentido, eu acho incrível. E uma sugestão para você é pegar pessoas que são lideradas por essas pessoas e para que elas testemunhem qual ou como elas se sentem, a experiência de ser lideradas por eles em comparativo a outras companhias em que elas foram lideradas. Eu tenho um perfil muito humanizado de gestão e eu escuto muito isso, que as pessoas, nossa, Márcia, nunca fizeram isso, nunca me perguntaram da minha família, nunca cuidaram disso, nunca cuidaram daquilo. Então, acho que reforçaria você trazer além das fronteiras o impacto que você está tendo com este teu trabalho e talvez fortalecer para que a gente leve para as nossas companhias esses testemunhos também do quanto a gente pode transformar, mesmo que sendo corporativo, trazendo humanização e trazendo resultado. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, ótimo insight, eu vou pensar nisso sim. De uma forma geral, posso dizer que os nossos resultados, eu também cuido das pesquisas de clima e de pulso na empresa, e os nossos resultados de felicidade do colaborador são, eu até conversei com alguém ontem na mesa, é muito acima do que a gente vê na média do mercado. Então, quando você vê um ano tão desafiador para o varejo, quem aqui é do varejo sabe que não foi nada fácil, o Léo está aí, não foi nada fácil, e você tem uma pesquisa de clima que continua avançando na felicidade, de uma forma geral a gente tem isso seguro, mas fazer o comparativo da evolução entre aqueles que, dos liderados daqueles que participaram para o restante é um bom recorte, sim. Obrigado pelo feedback. Perfeito. Algum outro gift aqui pro Du? Não? Então tá bom, Du. Tem uma aqui? Diga, Mar, complemente. Aqui, ó, tá do lado. No Mickey. Gente, eu amei, porque também faz parte do que eu tenho estudado muito, o indicador da felicidade. Todo mundo já sabia que as empresas agora vai começar a ter um indicador de felicidade? Conta para a gente como que funciona isso lá. Na verdade, nós temos a nossa pesquisa, ela roda mundialmente, acho que lá também é assim, né? Eu falo com o Léo assim, porque a gente é primo, tá? A gente faz parte do mesmo grupo, cada empresa tem a sua independência, mas empresas primas, né? Então a gente se fala bastante. Mas dentro da nossa pesquisa, independente daquilo que é visto em mercado, nós temos perguntas específicas no que se refere a segurança física, segurança emocional, felicidade do colaborador, ao vir trabalhar todos os dias. Então, a gente persegue, para além do resultado geral da pesquisa, alguns indicadores que vão diretamente nessa direção, entendeu? Assim que a gente faz lá. Excelente, Du. Manda aí, Xará. Manda aí. Tem algum microfone aí perto? Eu chego ali. Pode deixar, Mandinha. Chego aqui. Esse porte de atleta chega rapidinho, Xará. Eu acho que é mais uma reflexão muito legal o trabalho para a gente enquanto área de T&D e desenvolvimento, mas o quanto que a gente pode escalonar esse tipo de experiência que soa como gourmetizada e porque é para os líderes, né? E eu entendo o porquê disso, obviamente, custo, tempo, mas de que forma a gente pode ampliar isso para todo mundo, né? O operador de caixa talvez precise passar por uma reflexão sobre como essa para a vida dele. O cara que está operando uma máquina na indústria talvez precise passar por uma reflexão como essa, e a gente, obviamente, vai privilegiar o topo da organização para esse tipo de vivência, esse tipo de reflexão, que está muito mais conectado com os soft skills, né? Mas será que a gente não precisa investir e talvez, né, ampliar esse tipo de vivência, mesmo que seja por 5, 10 minutos e não 3 dias de imersão, mesmo que seja na entrada da fábrica e não no acampamento exterior? Eu acho que isso é um movimento que a gente precisa pensar, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa expandir, né? É uma reflexão para a gente. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou responder de 2 formas. A gente está tentando já. De 2 formas. Essa versão que eu fiz com vocês,
ela é estendida para 1 hora, eu já experimentei ela em 3 departamentos que precisavam falar sobre tomada de decisões difíceis. Então, eu me reuni com departamentos e fiz essa versão Pocket. Aqui foi muito mais do que Pocket, né? Com alguns departamentos. Foi muito legal falar disso com a equipe da comunicação e com o DAF, com o financeiro, a gente fez isso. Essa é a primeira forma de que a gente está fazendo, é experimentando essas pequenas vivências para departamentos que às vezes não receberiam isso porque está no nível dos assistentes e analistas, como você falou. Para o nível das lojas dos vendedores, acontece um fenômeno parecido, que é os participantes, quando chegam, eles querem replicar aquilo que eles viveram nas suas lojas. E aí, a gente começou a ficar com medo de ter muito spoiler para depois quando as pessoas participassem. Então, a gente está enviando para eles essas versões menores, para que eles possam aplicar nas suas equipes, porque eles já estavam fazendo, virou eu preciso que a minha equipe faça e viva a mesma coisa. Esporte, de certa forma, até falo, em toda reunião da Decathlon a gente tem, mas esse tipo de vivência um pouco mais profunda, ela está sendo replicada pelos líderes. Agora, a gente está tentando industrializar, que é criar realmente essa versão, mostrar como ela pode ser feita, o passo a passo, para que ela possa ser vivida em outros departamentos. Concordo com você. Eu sempre vou defender que tem que fazer com todo mundo, mas é bem difícil. É bem difícil. Obrigado. Du, tô aqui, ó, no meio. Tá vermelho já, mas só uma reflexão da Gia aqui para a gente finalizar, tá? Na verdade, eu quero te provocar. Compartilhe com o pessoal a forma como vocês fazem os treinamentos sem vídeo que você me mostrou ontem, que eu achei incrível. E seria uma pena se você não falasse sobre isso hoje. Bom, nem tudo é soft, né? A gente tem as necessidades hard. E a gente viveu uma dificuldade muito grande com as competências na loja. Por quê? Porque é uma geração muito jovem, começava por aí. Não temos computador, só temos celular na loja. E nossa ferramenta de treinamento não era responsiva. Então tinha toda essa dificuldade. Então está fazendo 2 anos que a gente resolveu pegar todas as competências que eram de operação, né, que a gente chama de competências do retail, e transformar elas numa websérie estilo TikTok. Então a gente fez uma repaginada geral, criando o microlearning mesmo, 1 minuto. Às vezes a gente fala que o de 2 minutos é muito longo, nem a gente quer ver mais, e a gente tirou da nossa plataforma, pegou uma plataforma externa que rodasse isso de formato mais gamificado, para que os colaboradores fizessem. E nós conseguimos chegar na incrível marca de 97% de atingimento numa população de 1.800 colaboradores no último ano, passando por esses treinamentos. Então, funcionou muito bem. Parte desses treinamentos está depois que você assiste, por exemplo, um treinamento de produto, a pessoa ganha o produto. Então, fiz um treinamento de uma bola, eu ganho a bola, desde que eu levo essa bola para jogar com os meus amigos e eu faço um vídeo rápido, estilo TikTok com os meus amigos, falando as características técnicas do produto e suba na plataforma. Então, eu recebi, além dos vídeos que eu fiz, que foram 60 vídeos, mais 600 vídeos vindo das lojas, que passaram a ser o conteúdo também de aprendizado para as outras pessoas. Todo mundo quer ver o outro amigo pagando o mico, que é o que a gente fez aqui na frente. Então, resumido é isso. Desculpa, passei. Que isso, Edu. Pessoal, Edu Iaquinto, Decathlon.